Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 1º de dezembro e essa é a 21ª edição da análise da semana. Ricardo Gimenez. É isso aí, Paulo Honório. Fechando o ano, hein? Estamos já chegando em dezembro e foi um ano produtivo, hein? Um ano de muito trabalho. Chegamos, né? Chegamos. Tivemos a comemoração do aniversário do blog na semana passada. Mais de 100 amigos, amigas, companheiros, movimentos sociais, partidos políticos, a canequinha que foi distribuída lá, que está aqui na mesa agora. E vamos caminhando. Ricardo, o blog, na verdade, assim, sempre comemorou o aniversário do blog em dezembro, no dia 10 de dezembro, porque é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Exato. Esse ano a gente adiantou um pouco, porque o mundo parece que está girando mais depressa, né? Está cheio de eventos, cheio de coisas acontecendo, então nós fizemos dia 21. Foi lá no Cine Clube Cauim, foi muito bacana, né? Muito bacana mesmo, o pessoal gostou, uma mesa super representativa de tudo aquilo que a gente construiu ao longo desses 5 anos, né? E agora é colocar a meta para os próximos 5. Vamos falar um pouquinho do blog no final dessa análise da semana, algumas novidades que já apareceram essa semana. Legal. Vamos falar no finalzinho. Beleza, então vamos para frente. O primeiro ponto que a gente vai discutir, Ricardo, é sobre a questão do trânsito em Ribeirão Preto. A Prefeitura está fazendo algumas alterações nas vias de trânsito, né? Na verdade, era uma única via, por enquanto. Infelizmente, nós dependemos aqui que seja expandido para a cidade inteira a política que está sendo adotada na 9 de julho. Nós aqui somos críticos ao prefeito, a gente é oposição ao projeto que o prefeito representa, não só aqui em Ribeirão Preto, mas o projeto nacional do PSDB, nós somos oposição a esse projeto. Mas aquilo que é bom para a cidade, inclusive que está sendo construído entre prefeitura e a sociedade civil, aquilo que está sendo construído na 9 de julho é uma coisa boa. Primeiro que a 9 de julho está sendo fechada uma vez, o último domingo de cada mês, para poder fazer ali um espaço aberto para as pessoas se confraternizarem, tem esporte, lazer, cultura e a convivência das pessoas. Essa política da 9 de julho, que se assemelha muito à política que acontece na vida paulista, desde o governo Haddad, ela poderia ser expandida para a cidade inteira. Tem várias avenidas na periferia que poderiam fazer esse mesmo tipo de processo, e isso é importante porque a relação de pertencimento entre as pessoas e a cidade ela é fundamental para transformar o meio urbano. E aí, além da 9 de julho ser fechada uma vez por mês, aos domingos, houve certas mudanças essa semana. Por exemplo, o canteiro central, que geralmente é usado para estacionamento, no trecho que fica em frente ao ponto de ônibus, não pode mais estacionar. Isso permite um fluxo melhor de veículos. E o processo de retorno na avenida, agora você tem que pegar a alça lateral e pegar a rua transversal. Você não pode mais fazer o retorno aqui. Isso facilita o trânsito também. E uma coisa importante, facilita o trânsito de pedestres, com mais segurança. Então foi uma boa coisa. Legal. A Avenida 9 de Julho, quando ela tem menos carro, assim, ela é linda, né? Outro dia eu vi uma foto dela num domingo de manhã, que o cara tirou sem nada. Linda. Legal. E assim, tem vários projetos para 9 de julho, a gente já discutiu isso aqui. O mais radical é tirar o canteiro central, asfaltar e abrir direto para o automóvel. E tem esse projeto, que acho que é um projeto que pode ser expandido para a cidade inteira, que é valorizar o ser humano, valorizar o pedestre e valorizar o transporte coletivo. Quando você proíbe o automóvel de estacionar na frente do ônibus, você está valorizando o transporte coletivo também. Eu acho que isso é importante. Não, mas tem algumas ideias aí que os caras colocam para poder fazer movimentar a coisa. Não é possível que alguém tenha... Eu acho que é possível, a gente tem que denunciar, porque assim, Ribeirão Preto já é uma cidade construída por automóvel há 50 anos, e nós sabemos onde nós chegamos. E a 9 de julho é um cartão postal da cidade, mas outras avenidas da periferia merecem também ser transformadas em cartões postais, desde que valorize as pessoas, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a Avenida Margim de Simontrade, lá em cima na Zona Norte, no Quintino, né? Fico imaginando, por exemplo, algumas avenidas importantes aqui nessa região da Zona Oeste, na Zona Leste, ali no Parque Ribeirão, na Vila Virgínia, na Vila Tibério. Pô, você pode fazer isso na cidade inteira, né? E não só com avenidas, mas com praça, com parque. Nós vamos falar das praças aí mais pra frente, que eu acho que é até melhor. Ricardo, para isso a gente tem uma Câmara forte. Essa semana teve uma novidade boa, né, para Ribeirão. A figura do França na Câmara é um prazer bacana, legal, um cara que representa bastante os movimentos sociais, tem uma história de luta, né? Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, o vereador Otoniel Lima, que veio de Limeira, ele já era vereador em Limeira e se elegeu aqui em Ribeirão Preto. Sempre acontece isso em Ribeirão, né? A gente que vem de fora e acaba se elegendo e tal. Mas lá em Limeira ele foi condenado, quando ele era vereador lá, foi condenado por improbidade administrativa, aí na primeira instância, aí ele recorreu ao TJ, o TJ deu ganho de causa para a condenação, confirmou a condenação, e portanto ele perdeu o mandato, né? A mesa diretora da Câmara de Vereadores retirou o mandato e convocou o França,
que vai levar a documentação já no início dessa semana, e o que se espera é que ele tome posse na terça. O França é oriundo das lutas populares, conheço o França na militância há 20 anos, e vai ser um vereador de oposição ao atual prefeito e um vereador que defende as causas populares. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores ganha muito com a entrada do França ali. Parabéns, França. Assim, boa sorte tamo junto aí. Vamos entrevistar o França. Não, vamos lá, nós vamos incomodar bastante o França lá para ele poder, inclusive, passar as informações da Câmara, porque é difícil ter acesso das coisas lá, né? Espero que o França nos passe informação, e o França é parceiro do blog e vai passar com certeza. Beleza, França, vamos estar lá. E aí, ó, e não teve só essa mudança, né, Paulinho, na Câmara, né? O França vai tomar posse e o Lincoln Fernandes foi reeleito presidente da Câmara. Que foi uma outra boa notícia, né? Eu acho que sim, porque tinha um acordo que era um antigo grupo, chamado Grupo dos 17, que eles faziam a maioria, e estão fazendo os presidentes desde 2017, né? Rodrigo Simões, depois tiveram outros aí e tal. E o Lincoln ia ser sucedido pelo Fabiano Guimarães, mas o Fabiano Guimarães, além de ser do DEM, ele tem tido posições muito conservadoras e muito neoliberais, inclusive com a questão das creches, né? E é um vereador que tem se transformado num vereador governista, porque, pelo que consta, ele tinha essa pretensão e esse acordo lá dentro para assumir a presidência da Câmara, e caso não desse certo, ele está já previsto concorrendo à vaga de secretário da Educação num próximo governo Nogueira, se isso acontecer. Esperto ele, hein? Exato. Então, acho assim, houve um racha nesse tal grupo dos 17, muito por conta do ano eleitoral, que é normal que aconteça, né? Todo mundo querendo participar da mesa, porque dá visibilidade e tal. Então, esse racha acabou rompendo com a candidatura do Fabiano Guimarães, que teve só 5 votos, enquanto que o Lincoln Fernandes teve 19, e acho que do ponto de vista político, até pelo presidente da Câmara ser um vereador de oposição ao projeto do prefeito, Ribeirão Preto ganha com isso. Sim, porque vai estimulando, né, o debate e a discussão lá dentro. E outra coisa também, né, esse rapazinho aí, ele é novo, né, tem muito tempo aí pra frente, ele tem muita coisa pra aprender ainda, tem umas ideias bem de direito, neoliberais, né? De direita, né? Discurso lavajatista e tudo mais. E o Lincoln, do ponto de vista político, o Lincoln é progressista, se comparado ao Fabiano Guimarães. E uma coisa importante que nós vamos repetir aqui, é um vereador de oposição. Ter um presidente da Câmara de oposição ao prefeito num cenário de reeleição, Ribeirão Preto ganha com isso. Beleza. Nós vamos, o ano que vem, Ricardo, a ideia do blog, pessoal, é da gente poder acompanhar um pouco mais a Câmara Municipal, de estar presente nas sessões, de trazer informações de terça e quinta-feira, para a gente poder acompanhar o que vai ser discutido e o resultado. Vamos ver se a gente dá conta de fazer isso, né? E buscar a informação, Paulo Honório, a informação primária, aquela que a gente pega em primeira mão e não traduz de outras pessoas, né? Uma das coisas muito difíceis para as pessoas começarem a entender como é que é o trabalho nosso no blog, seria muito fácil para nós se a gente tivesse um blog de caráter nacional e só pegasse notícias e discutisse notícias nacionais, porque elas são de fácil acesso. Qualquer lugar que você vê notícia nacional. O difícil, para quem está nos vendo aí, é a gente fazer notícia de Ribeirão Preto. Nós não temos acesso a isso. Assim, as pessoas têm muita carência disso. Muita carência de ter acesso à informação, aquela informação que vem direto da fonte, com a perspectiva e com o olhar que o blog Calçadão já construiu ao longo desses anos. Então, acho que essa cobertura da Câmara vai ser o grande diferencial do nosso blog daqui para frente. Por exemplo, se a gente tivesse aqui, só como exemplo, Ricardo, se a gente tivesse a informação de quais foram as igrejas e os pastores que elegeram o Otoniel na Câmara, sim, seria importante para a gente perguntar para os caras assim, olha, fizeram um bom negócio de importar um cara com problema, né? Exatamente. E não é a primeira vez que acontece isso, hein? Já tiveram vereadores pastores que foram importados, eleitos e também saíram caçados da Câmara de Vereadores. É importante repetir isso, para as pessoas começarem a ver que esse processo não é assim que funciona. Exato. Bom, Ricardo, os sindicato dos servidores teve que entrar na justiça para poder garantir o 13º, para as pessoas poderem curtir o Natal, né, direito, porque o prefeito queria jogar lá para o fim, né? É aquela problemática que vem acontecendo em Ribeirão Preto desde agosto, né, Paulinho? A gente já colocou aqui, houve ameaças de parcelamento do salário dos servidores da ativa, houve ameaça de parcelamento do salário dos servidores aposentados, isso aconteceu no mês de agosto, setembro, outubro, e agora no mês de novembro. Tradicionalmente, a Prefeitura paga no final de novembro e até mais ou menos o dia 10 de dezembro, em 2 parcelas do 13º. O que a Prefeitura propôs? Propôs pagar o 13º dos cerca de 9 mil servidores da ativa, acho que 3 mil servidores aposentados, no dia 24 de dezembro. Sacanagem, né? Parece peru, na véspera.
Aí o sindicato entrou na justiça, a justiça deu ganho de causa, tanto para os aposentados quanto para os servidores. Parece que na sexta-feira saiu a decisão que o IPM era obrigado a pagar o salário dos servidores até agora, os primeiros 10 dias de dezembro, dos servidores aposentados. E no sábado de manhã, ontem pela manhã, saiu a decisão que também a prefeitura vai pagar o 13º dos servidores da ativa. Parece que uma parcela sai agora até terça-feira e a outra parcela sai até o dia 10 de dezembro. Uma vitória do Sindicato dos Servidores. Legal. Mais um assunto aqui de Ribeirão, local, Ricardo. Nós falamos agora um pouco das avenidas sendo fechadas, tipo a 9 de julho, e você falou da possibilidade de ampliar isso para os bairros. Sim. Melhor que isso, você não quis nem falar lá, melhor que isso seria pegar os parques que já existem nos bairros, ou as praças, ou as áreas livres, e cuidar delas, né? Exatamente. Que é o que nessa notícia a gente está falando assim, que a prefeitura não está dando conta de fazer isso. Para mim, na minha opinião, tem 3 coisas importantes que uma prefeitura pode fazer, que é pensar o desenvolvimento econômico do município, gerar emprego, gerar renda, pensar o processo de democratização e desenvolvimento social, para que as pessoas não fiquem na pobreza, na miséria, que as pessoas possam ter participação real nas decisões do município, que é o processo de democratização. E o terceiro é a zeladoria, que é uma coisa importante. A prefeitura precisa cuidar da cidade. Claro. Tem que ter boca de lobo limpa, os canteiros centrais, as praças, ou seja, cuidar da cidade. E esse cuidar da cidade tem sido deixado de lado, não é só na administração Nogueira, não. É em várias outras, né? A zeladoria do município tem sido muito ruim. Buraco no asfalto, você faz tapa-buraco, chove que nem está chovendo hoje, o buraco sai. O buraco está lá de novo. Então, que tipo de conserto é esse? E aí entope boca de lobo, a questão do lixo, as caçambas, né, caçambas sociais, né, que foram desenvolvidas, não dão certo porque a prefeitura não cuida. Esse processo que a gente falou da 9 de julho de pertencimento, né, a população se sentir pertencente a um projeto. Não adianta você colocar uma caçamba no lugar e não promover esse tipo de ação pública, de fazer as pessoas se sentirem parte daquilo. A própria questão das praças, né? Tem aqui um equipamento aqui que a gente fala sempre, a Rua das Tecnologias, um lugar muito bacana. As pessoas dessa região perderam o pertencimento a esse projeto. Não vai ninguém lá. Não vai ninguém lá. Por quê? Porque não reconhece como projeto deles. Olha, é tão absurdo que lá tem um posto da polícia, acho que da Guarda Municipal. Os caras descaracterizaram completamente a casa de lá, cercaram com o muro e fizeram até umas guaritinhas assim, que dá pro cara dar só uma olhadinha. É um absurdo. Como que a população vai passear numa praça onde tem uma guarda que cerca com um muro grande e parece que tem medo de ficar lá? A guarda tem medo, exatamente. Então, assim, é um absurdo. Nesse sentido que eu acho que precisaria de ser cuidado melhor essas praças, essas áreas de convívio social, convívio das pessoas. Eu passei essa semana em frente a uma praça que fica ali no Jardim, na Vila Tamandaré, próximo da Igreja Santa Terezinha. Sim. Rapaz, na minha opinião, cara, se fosse possível, a gente poderia entrar com um processo de descuido, não sei qual que seria o nome que a gente entraria. Como que os caras conseguem deixar uma praça daquela num lugar bacana, daquele jeito? É um absurdo, Ricardo. Tem mato de quase 2 metros de altura. Exatamente. É um descuido, é um desleixo assim, muito grande. Quase todas as praças, principalmente na periferia, estão assim. E limpar é uma parte do problema e a outra parte é desenvolver projetos para as pessoas participarem e ocuparem aquilo. Algumas esporádicas tem. Me parece que hoje aqui no Tom Jobim está tendo alguma coisa. Por pressão da própria comunidade, alguns presidentes de bairro que incentivam isso, que tem esse próprio pensamento, né? Que é o processo da população ocupar os espaços públicos, né? Assim, é uma vergonha a zeladoria da cidade, uma vergonha. E aí o prefeito está em campanha, né, Paulinho? Já falou isso na semana passada, estamos falando de novo hoje. O prefeito está em campanha, ele é o favorito para 2020, porque Ribeirão Preto é uma cidade que perdeu a perspectiva política, ninguém tem mais esperança de nada, todo mundo vota na mesmice. Por isso o prefeito é favorito, apesar desse descuido total com a zeladoria, apesar da questão orçamentária estar no bico do corvo, né, ameaçando não pagar salário do servidor, ele está por aí falando que vai inaugurar os projetos de mobilidade com dinheiro que não é dele, com dinheiro que é do PAC de 2013. Caiu no colo dele, e para ele colocar em andamento ele teve que pedir empréstimo para dar a contrapartida. Algumas pessoas, algumas lideranças, dentre elas o Ricardo Silva, que é um pré-candidato a prefeito, que já disputou com o prefeito o segundo turno, chega a levantar a cifra de 800 milhões de reais de dívidas, que o prefeito pode deixar inclusive para ele mesmo. E aí vai cair naquele negócio, né? O prefeito se reelege, o segundo mandato é terrível porque ele vai lidar, mas aí é questão da vaidade de cada um, né? Esses dias um jornalista de Ribeirão Preto escreveu o seguinte, acho que foi até o Chiavenato,
lá no Facebook dele, escreveu assim, ó, o prefeito Nogueira é um péssimo prefeito, mas ele adora ser prefeito, porque ele sente uma vaidade danada de ser chamado de excelência. Ele tentou bastante, né, para ser prefeito. Tentou bastante. E ele conseguiu, né? É uma pena, né? Gimenez, essa semana um caso de homofobia na região de Ribeirão Preto voltou à cena aí. Na verdade foi um crime que foi julgado essa semana, do assassinato do menino Itaberli Lozano, na cidade de Cravinhos, e cuja a promotoria acusava a mãe de ser a mentora do assassinato do menino por motivo de homofobia. Ela não aceitava que o menino fosse homossexual. O julgamento aconteceu essa semana e a mãe foi condenada a 25 anos de prisão. Eu acho que é triste e acho importante a gente trazer esse debate sobre a homofobia para o blog. Essa extrema-direita que hoje está bastante grande no Brasil, e eles são bastante agressivos, atuantes nas redes sociais. Um dos grandes alvos desse processo de crescimento da extrema-direita são os homossexuais, né? O movimento LGBT, que tem sofrido muitos ataques. E só para te dar um dado, Paulinho, um dado que vem de uma instituição chamada, deixa eu pegar aqui, não peguei o nome aqui do negócio, Transgender Europe, que é uma instituição que inclusive os números dessa instituição serviram de balizamento para o STF poder fazer aquela decisão de transformar a homofobia em crime. Segundo essa instituição, são 16, um assassinato por homofobia no Brasil a cada 16 horas. Isso contabiliza 552 mortes por ano por homofobia no Brasil. Então, eu acho que esse debate é importante a gente fazer. O Blog Calçadão, tradicionalmente, já cobriu desde nosso primeiro ano, a gente cobriu aqui as paradas LGBT, inclusive um abraço para o Fabinho, para todo o pessoal que atua nisso, porque esse debate tem que estar presente num blog como o nosso, e eu acho que esse julgamento do Itaberli e a condenação da mãe por questão de homofobia traz esse debate de novo, inclusive para a nossa região. O Brasil é um país muito violento. A gente disse isso em relação aos negros e negras na semana passada, mas em relação aos homossexuais também. É uma doença social, né? Exatamente, falou tudo. É uma doença social. Que precisa ser combatida. Ricardo, essa semana os professores finalmente entraram em greve, depois de tanta pressão, né? Finalmente, exatamente. Na verdade, os professores do Estado de São Paulo, se isso fosse possível, deveriam estar em greve desde 1994, quando começou o projeto Tucano aqui em São Paulo, que simplesmente está destruindo a educação pública paulista. Simplesmente isso. O projeto neoliberal que a gente fala tanto, que recomeçou com o Temer, agora com o Bolsonaro, ele já é implantado no Estado de São Paulo desde 1994. Desde 94. Então, assim, se você pegar os salários dos professores paulistas, é um dos menores do Estado. O plano de carreira não atrai ninguém, né? A profissão de professor está se transformando num bico, que é terrível. Salas de aula estão sendo fechadas há anos. O ensino noturno praticamente não existe mais. Então a gente falou aqui na semana passada que as mulheres jovens, elas não encontram emprego, e elas não têm creche para deixar os seus filhos, e quando elas encontram creche e emprego, elas não encontram escola, porque o ensino noturno está acabando. Então, assim, é um descalabro o que está acontecendo, e a gota d'água para os professores entrarem em greve agora, que foi decidido na Assembleia da POSP na última semana, é o confisco que o Dória quer fazer na aposentadoria dos professores, né? Passar de 11% para 14%, num projeto parecido com o que o Nogueira fez aqui, né? Confiscar o salário dos servidores, numa reforma da Previdência, aumentando a idade de aposentadoria para os professores, aumentando o tempo de contribuição, ou seja, é o confisco neoliberal que aconteceu no governo Bolsonaro, aconteceu aqui no governo Nogueira, e agora acontece com o Será Dória. que o pessoal consegue manter essa greve, Ricardo? Então, tá difícil, né? É uma greve no final do ano, já está acabando o ano letivo. Agora, a intenção O governo pode falar o seguinte, beleza. Então, mas a intenção é a seguinte, é você fazer uma greve, porque isso vai ser votado agora, antes do recesso parlamentar na Lesp. Então, essa mobilização importante de greve vai poder pressionar os deputados, inclusive no dia da votação está previsto uma mobilização de professores na Lesp, para poder pressionar contra esse projeto aqui, né? Muito pouco discutido, e mais uma vez um confisco, e mais uma vez uma pancada nas costas do professor paulista. Eu fui professor da rede estadual de São Paulo por 13 anos, Paulinho. 13 anos. De 2003 a 2016. E percebi o quanto que a carreira docente no estado de São Paulo vai sendo degradada ao longo desse tempo. Mas os professores gostam demais do PSDB, cara. Isso é um problema, né? Não é só os professores, hein? Não, mas os professores, assim, tem razão. Na escola estadual tem aquelas umas moças... Você tem razão. É igual, parece um pouco, eu vou te lembrar, às vezes alguém pode achar ruim comigo, porque não é generalizado isso, mas eu lembro que eu fui bancário.
Cara, que raça. O pessoal colocava uma roupinha bonitinha e achava que era o máximo. Entendeu? E só levava ferro. Tanto é que acabou a profissão de bancário. E de professor vai no mesmo caminho. Os caras ficam achando que ser do PSDB é bonitinho. Porque os caras usam uma camiseta azul. Os professores, na verdade, a categoria como um todo é uma categoria muito sofrida e doente hoje. É uma categoria doente. É uma categoria, por exemplo, que os novos professores, Paulinho, metade deles que passam em concurso e assumem, exoneram em menos de 2 anos, porque não dão conta do serviço. Então é uma categoria hoje já envelhecida, é uma categoria doente, então, mas eles é uma categoria alquebrada, porque a última greve, a greve de 2000, por exemplo, foi uma greve extremamente violenta contra os professores, aquela que deram uma pancada na cabeça do Covas, extremamente violenta contra os professores. Os professores de São Paulo, ao longo dos anos 2000, eles perderam muita coisa. Então hoje é uma categoria que metade dos cerca de 200 mil professores da rede são de contrato temporário, precário. Então, para você fazer um processo de mobilização, sindicalização e tal, a POESP, ela é um exemplo importante. Muita gente critica a POESP, mas a POESP é o maior sindicato da América Latina e tem sobrevivido ao longo desses anos todos sendo combativa. Se não existisse a POESP, a situação era muito pior. Claro. Muito pior. Então, é uma situação, Paulo Honório, muito difícil, muito difícil. Quando eu convivi 13 anos lá dentro e sei das dificuldades para você fazer o debate político, para você colocar no professor a perspectiva de que aquilo pode ser melhorado. Um projeto agora, por exemplo, que o Bolsonaro tentou vetar e a Câmara derrubou, é a questão do núcleo sociopedagógico, de ter um pedagogo, de ter um psicólogo, de ter um assistente social em cada escola. Isso é fundamental. Se isso acontecer, você retira do professor parte da responsabilidade que essa situação toda jogou para cima. Desde 1994, o governo de São Paulo toma decisões de cima para baixo e impõe no professor. Diretores de escola e coordenadores pedagógicos, eles são, na verdade, B10 do professor. Eles ficam atrás do professor, cobrando que o professor faça isso, faça aquilo. Aluno, você está enfiado dentro da sala de aula e o professor tem que dar conta de qualquer jeito. Com lousa e giz quebrado e sem ventilador. Essa é a situação. Então, assim... é bom o professor entender que o patrão dele é o governo do Estado. Exato. E se está nessa situação que está, é de quem que é a culpa, Ricardo? Exato. Só que na hora do vamos ver, os caras vão lá, parece que tremem. E principalmente no interior de São Paulo, né? Essa eleição agora de 2018 teve a grande oportunidade de se livrar do PSDB em São Paulo. Uma grande oportunidade. Mas o interior do estado de São Paulo, na última hora, decidiu eleger. O cara vai lá e ele fica assim, meu Deus do céu. É verdade. Digita não é só, eu estou falando do professor, porque é o assunto que a gente está falando aqui, mas tem outras categorias também que têm uma dificuldade tremenda de se libertar desse mito de que o PSDB é bom gestor. Bom gestor o Cássio, cara. Não existe nenhuma. Olha, arrebentou. Qualquer lugar que passa, arrebentou. Bom, continuando na educação. Continuando na educação, agora no nível nacional. Eu não escrevi o nome dele. Eu não escrevi o nome dele aqui. Eu não sei nem falar o nome dele, né? Van Traub. Não precisa. Isso. O ministro da Educação está fazendo mais maluquice aqui ainda. O cara é terrível mesmo, né, bicho? Numa entrevista, Paulo, numa entrevista ele falou o seguinte, que tem 300 mil servidores no MEC, é um número maior do que nas Forças Armadas. Então, para ele, seria melhor você ter mais soldados do que professores no país. Então, esse é o pensamento do cara, né? E ele diz o seguinte, toda essa estrutura de universidades federais, institutos federais, onde hoje, por exemplo, as universidades são hoje, apesar de tudo que aconteceu nas universidades, o centro de pesquisa e tecnologia do país. Inclusive elogiado lá fora, com projetos fantásticos. E os institutos federais é o melhor exemplo de educação pública da história desse país. Colocando alunos oriundos da rede pública no ensino médio integrado, saindo de lá com um diploma em técnico e saindo de lá com o ensino médio com as melhores índices de aprovação e de notas, melhores do que as escolas militares e melhores do que as escolas particulares. E esse cara diz que isso é ruim, porque as estruturas dos institutos federais, das universidades, só servem para fazer movimentação política. Os caras só têm na cabeça a ideologia, eles não conseguem pensar a educação, eles não conseguem pensar o Brasil, eles só pensam ideologicamente. Que é um negócio, depois a gente vai falar a questão do Papa, a gente vai voltar um pouco nisso, que é a única coisa que eles fazem. Porque eles só estão aí para isso, para contestar as instituições e para fazer debate ideológico, e não para fazer um debate do país. É impressionante assim, que quando tirou o primeiro ministro da Educação, que era péssimo, pode piorar. Então, quem sabe, eu não sei onde que eles acham tanta gente assim. Aquele cara era considerado péssimo pelo bolsonarismo e pelo olavismo, que é o Olavo de Carvalho que está manipulando tudo isso aí, porque ele não fazia o trabalho direito. Esse trabalho ideológico esse cara faz melhor.
Não é porque ele é incompetente com a educação, porque eles não estão nem aí para a educação, eles não estão nem aí. Na verdade, eles querem destruir. Esse programa Futurice é um processo de privatização da universidade pública, de nível superior e nível técnico. Algumas universidades e institutos federais estão se unindo e propondo um outro projeto, um projeto antagônico ao Futurice, que é um projeto de fortalecimento daquilo que a Constituição fala, a educação como um direito e a educação superior como um dos polos de desenvolvimento econômico do Brasil. Mas eu acho difícil, Ricardo. Eu acho que enquanto não cair o governo como um todo, os caras vão tocar isso daí. Nós estamos passando uma transição muito difícil. Alguém disse um dia, Paulo Honório, que isso vai passar. Você fala isso sempre, né? Isso vai passar, vai passar. E um cara deu uma definição que eu concordo plenamente com ele. Vai passar. Como uma pedra no rim passa. Adoro pra caramba. Saindo da educação, vou indo agora para a questão da saúde, Ricardo. Como que está a questão do investimento? Olha, são duas coisas. Primeiro, a questão do investimento global, né? O governo Bolsonaro quer mudar o cálculo de transferência de dinheiro para o SUS para estados e municípios, principalmente para municípios. Que é o seguinte, hoje em dia, o município recebe o repasse pela quantidade de população que ele tem. O que o governo atual quer fazer? Ele quer obrigar os municípios a fazer um cadastro no SUS e aí ele vai repassar o dinheiro a partir desse cadastro. Ora, se você imaginar a situação dos mais de 5 mil municípios no Brasil, e você obrigar o município a fazer um cadastro e depois receber por esse cadastro, do ponto de vista estrutural, para se fazer esse cadastro, o que vai acontecer é que o município vai perder dinheiro. E se o município perde dinheiro na saúde, significa que esse dinheiro que o governo federal transfere para os municípios vai ser destinado aonde? Para o setor rentista, para o setor dos bancos. É tudo que esse governo faz, né? Enxugar o Estado, enxugar os investimentos públicos no Estado e destinar para o setor rentista. Então, os municípios tendem, com essa mudança, a perder receita. E aí, a gente coloca aqui no nosso resumo escrito o seguinte: você vai na UPA da 3 de maio, meu pai já foi na UPA da 3 de maio, minha mãe já foi eu já fui na UPA da 3 de maio, muita gente vai não, porque ela, aliás, é a única UPA, né? Estão prometidas mais duas e que não saem do papel. Ontem, por exemplo, o Joab, que é um representante do movimento da saúde aqui em Ribeirão Preto, leu o nosso resumo, entrou em contato comigo e falou o seguinte: você não topa fazer uma reportagem para a gente falar por que essas duas UPAs não estão abertas? Eu falei: Joab, então, tranquilo, estou negociando com o Joab e a gente vai fazer uma reportagem sobre isso. É a única UPA aberta, as outras duas não abrem, a questão dos exames também nada. Se você vai na UPA da 3 de maio, a situação é de descalabro, Paulinho. Descalabro, não tem lugar nem para sentar. E é uma UPA terceirizada. Se a gente fala aqui no nosso resumo, se esse projeto do governo realmente for consolidado, a situação tende a piorar. Não só na UPA, mas em todos os atendimentos públicos, né? Pra você ter uma ideia, na época do regime militar, antes da Constituição de 88, existiu o INAMPS. Lembra do INAMPS? Só que o INAMPS era um sistema que só atendia quem tivesse carteira de trabalho. Quem não tinha carteira de trabalho ficava ao Deus dará, ou tinha que recorrer à Santa Casa ou à Beneficência Portuguesa, que eram filantrópicas, né? O que o SUS fez? Ele criou um sistema universal, só que precisa de investimento. Os únicos governos que deram realmente valor para o SUS e tentaram consolidar isso foram os governos do PT. Essa é a verdade. O restante quer privatizar. O que esse governo quer fazer é destruir o SUS por conta da pressão do mercado, né, da questão da saúde privada e tudo mais. E quem acaba sofrendo é quem mais precisa, né? Porque a gente sabe que hoje a gente pode fazer, por exemplo, um plano de saúde em alguma empresa aqui em Ribeirão Preto. Um pobre vai fazer, um trabalhador assalariado vai fazer esse plano, ele faz um plano menor, com coparticipação, ele paga toda vez que ele e ele sabe que ele enfrenta a fila, que o atendimento não é assim, que atendimentos mais complexos, o próprio sistema de saúde manda para o SUS. Então é uma situação muito terrível e na questão da saúde, né, Paulinho? Não, as pessoas, eu não consigo entender como que as pessoas não se abrem, assim, não acordam com essa situação. Eu já estava ouvindo uma pessoa falar sobre a questão da previdência. Não, mas eu já estou resolvendo isso porque é um jovem. Eu já estou fazendo a minha previdência particular. Porra, meu. Como é que vai fazer, bicho? Como é que o cara vai sair da casa dele e vai trabalhar? Ele não vai conseguir. Exatamente. Aqui tem a periferia de Ribeirão, Ricardo, e cerca de 10 pessoas batem na porta da casa da gente durante o dia para poder, deixa eu varrer a rua, me dê um pedaço de uma coisa, ou arruma um trocado. Os caras vêm assim: não, preciso tomar uma, eu quero uma grana, já fala direto. Então, assim, não vai dar. Uma hora vai explodir. E essa questão da previdência e da saúde, cara. Tanto de gente que vai estar jogada aí no meio da rua. Essa questão da previdência, só para dar um dado, é a mesma coisa que aconteceu no Chile. No Chile aconteceu uma reforma da previdência parecida com essa. As pessoas tiveram que recorrer aos fundos privados. E hoje o que elas recebem
É metade do salário mínimo chileno. Esses dias apareceu uma reportagem de um senhor de 81 anos que está vendendo comida na rua, porque se ele não fizer isso, ele morre de fome. Então, a gente teria a oportunidade de não deixar chegar a essa situação de extrema caos social, né? A gente poderia tentar resolver isso antes de chegar nessa situação, que já né? Já está de caos, né? Exato. Bom, mas é o seguinte, vamos lá para a próxima, que a gente está falando sobre a extinção dos pequenos municípios, né, Ricardo? Município com menos de 5 mil... E assim, que não consegue chegar a 10% da arrecadação por recursos próprios, né? Então depende de repasses, tanto federal quanto estadual. Isso é uma proposta do governo Bolsonaro, que a princípio muita gente até de esquerda gostou, precisa fazer isso mesmo, o Brasil tem muito município pequeno e tal, só que é o seguinte, as pessoas só pensam na questão da política, né? A política está tão desmoralizada no Brasil, que as pessoas só pensam na política. E eu vi muita gente de esquerda, inclusive, jornalistas, dizendo o seguinte, é a primeira proposta do governo Bolsonaro que eu concordo, porque existem muitos municípios pequenos aí que tem Câmara de Vereadores, prefeitos, não precisa nada desse dinheiro. Só que esse dinheiro gasto nas câmaras de vereadores e nas prefeituras para cargos é dinheiro de pinga, perto daquilo que vai para o mercado financeiro e para o rentismo. Então, o que o governo Bolsonaro pretende? Fechar os municípios, e aí não precisa mais repassar dinheiro para esses municípios, eles vão virar distritos de outros municípios maiores, e você sabe que um distrito é como se fosse um bairro daquele outro município, então vai cair a quantidade de dinheiro para manter as pessoas que moram ali. O que as pessoas vão fazer? Elas migram do distrito para o município. Então é um processo de migração que vai inchar de novo as grandes cidades. Já aconteceu isso na ditadura militar, que era exatamente assim. Você incha as grandes cidades, os serviços públicos não dão conta, os pequenos municípios que deixam de ser municípios vão empobrecer. Quem não conseguir sair de lá vai entrar na miséria. E o dinheiro que hoje é repassado para manter esses municípios e garantir melhores condições de vida para as pessoas, com saúde, com educação e tudo mais, vai ser destinado de novo ao bolso dos banqueiros, que é tudo aquilo que esse projeto neoliberal falido está sendo implementado hoje no Brasil. Então é ruim. O que o governo Bolsonaro quer não é discutir a questão do Pacto Federativo. O que o governo Bolsonaro quer é fazer o seguinte: quanto de dinheiro eu posso economizar do Estado brasileiro para destinar ao capitalismo? Nós fizemos uma matéria sobre isso, tem lá a listagem de quais são os municípios que deixarão de existir, e quem quiser pode acompanhar aí no blog do Calçadão. E a questão do salário mínimo do ano que vem, né, bicho? Os caras conseguem piorar ainda mais, né? Antigamente a gente falava assim, aumentou pouco, né? Aumentou, agora diminui. Diminui, cara. R$8. Cara, é uma diminuição grande. É grande. Porque nós vivemos aqui, dados da Oxfam. A Oxfam é uma instituição internacional, uma ONG internacional que acompanha a questão da desigualdade social. E ela acompanhou o Brasil de 2003 a 2015. Foram 12 anos, né? Foram 12 anos de uma curva descendente na questão da desigualdade. Então o Brasil começou a combater a desigualdade. Vários instrumentos, né? O Bolsa Família, o acesso à educação, o acesso à saúde, o emprego formal. Mas um dos principais instrumentos para a diminuição da desigualdade foi a valorização real do salário mínimo. Foi o principal instrumento. E aí, essa valorização real, ela já, na prática, deixou de existir com o Temer, e agora passou a deixar de existir oficialmente, né, através de uma lei. E o salário mínimo agora está regredindo. Então, é uma política de distribuição de renda fundamental que está sendo extinta no Brasil, e o que a Oxfam detectou a partir de 2017 é que a curva da desigualdade passou a crescer de novo no Brasil. E ela dá dois dados, Paulinho, para você comentar aí. A Oxfam falou o seguinte: de 2016 para cá, a renda dos 50% mais pobres regrediu 1,6%. E a renda dos 10% mais ricos aumentou 10%. Tá certo, o Bolsonaro falou que iria destruir tudo. É isso. Está destruindo. É isso. Ricardo, 65 milhões de brasileiros não estão trabalhando nem procurando emprego. Exato. Existe uma coisa chamada população economicamente ativa. 65 milhões de brasileiros. De onde vem essa conta? Vamos explicar para quem está vendo. Existe uma coisa no Brasil chamada população economicamente ativa. São as pessoas que estão aptas a entrar no mercado de trabalho. Segundo números do IBGE e da PNAD contínua, existem cerca de 100 milhões de brasileiros, números arredondados, pertencentes a essa população economicamente ativa. Desses 100 milhões, 37 milhões hoje estão registrados no mercado formal. Mercado formal com carteira de trabalho. Os outros estão fora, né? Que são esses 65 milhões aqui. O que é esses 65 milhões? São os desempregados, os que ainda estão procurando emprego, o que o IBGE calcula em torno de 12 milhões de pessoas. Os desalentados, que não estão procurando emprego mais, isso está na ordem de umas 29, 30 milhões de pessoas que hoje já não querem mais procurar emprego porque não vai achar.
E o restante está no mercado informal, que dá mais ou menos também por volta de 30 e 32 milhões de pessoas que hoje estão no mercado informal de trabalho e que é o único meio de trabalho que está sendo registrado pelos índices de pesquisa que está aumentando hoje em dia. Essa pessoa, ela procura não é nem trabalho, né, é uma ocupação, né? Ela procura uma ocupação e é no mercado informal. Então ela não tem garantia de aposentadoria, não tem garantia de nada, né? Então, é assim, uma situação dramática. Então chega nesse número de 65 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. E a massa salarial brasileira, se você for dividir para todo mundo que está ganhando, chega em torno de R$2.000. Então o trabalhador brasileiro ganha em média R$2.000, R$2.000, R$2.300. Com o patinho a R$30 o quilo, como é que faz, hein, Paulinho? Não, mas essa média aí, ela é muito relativa, né? Eu já falei aqui, por exemplo, em Garapava, a gente acompanhava um grupo de 300 famílias, mais ou menos, que estavam querendo a moradia. A renda média deles lá era de R$300. R$300, Ricardo. Isso. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque tem uns bolsões, né? Sim. Eu acho que não dá nem para fazer uma média geral, porque senão você fala assim, pô, então tá bom, né? Nós temos números mais específicos, acho que em 3 ou 4 análises passadas, que diz o seguinte, que os 40% mais pobres da população brasileira ganham menos de R$500 por mês. Exatamente. Ricardo, agora o Papa está preocupado, assim como nós também, né? Estamos preocupados com a questão da democracia. Na verdade, aqui nós não estamos nem preocupados mais. A gente já está vivendo uma situação de falta de democracia, né? De falta de... o governo, por exemplo, acabou com todos os conselhos, né? Com todos os conselhos, e se essa excludente de ilicitude, que é a liberdade para poder as instituições de repressão do Estado, que são as polícias e as Forças Armadas, liberar para matar. Se isso passar, isso já é o AI-5. Isso já é o AI-5. Porque se você sair na rua, por exemplo, o movimento de moradia, sair na rua reivindicando, as pessoas podem ser mortas numa reivindicação dessa. Pronto, acabou. E acabou. Não vai dar em nada. Então, o AI-5 já está aí batendo as portas. Não é preciso o Bolsonaro ir na televisão falar assim, ó, estou decretando o AI-5, a partir de hoje sou o ditador do Brasil. Não, se passar um negócio desse, já. Que, aliás, é uma somatória entre o Bolsonaro e o Moro, bolsonarismo e lavajatismo, já é o AI-5, uma coisa que o Guedes falou. Nós vamos detonar mesmo os direitos sociais, e se for para a rua, nós vamos decretar o AI-5. O AI-5 é o excludente de ilicitude. Eu fico pensando, Paulinho, vendo o Papa dizer que está preocupado, o Papa, ele tem uma capacidade de informação maior do que a nossa, né? Então acho que o Papa chega primeiro para ele. Então, se o Papa está preocupado, a gente devia ficar triplamente preocupado, né? Nós estamos com um problema grave na Venezuela, na Colômbia, no Equador, na Bolívia, que aconteceu um golpe de Estado clássico, no Chile, que está em convulsão social, no Uruguai, e os militares da América do Sul, principalmente aquela ala militar oriunda ou herdeira das ditaduras dos anos 70, que ainda estão colocadas nas Forças Armadas ou aposentados, mas que tem os clubes militares ali, esse pessoal tem se assanhado ultimamente, né, nos últimos 2 anos pelo menos, ameaçando inclusive a volta de ditaduras formais clássicas militares na América do Sul. Então o recado desse do Papa, ele é preocupante porque essas informações chegam mais no Papa do que pra gente. Então se o Papa está preocupado, eu acho que nós deveríamos estar preocupados em triplo. E como a gente faz? Eu acho que a única coisa que resta ao povo brasileiro é lutar pela democracia. A luta pela democracia não é fácil. Os argentinos conseguiram uma vitória importante, os chilenos estão conseguindo uma vitória importante, a quantidade de cegos no Chile por tiro de bala de borracha é enorme. As pessoas que morreram no Chile, né, na Bolívia, né, os índios sendo mortos. Então, assim, é uma situação muito difícil. Eu costumo dizer, disse no aniversário do nosso blog, da minha fala, que nós estamos numa encruzilhada, né, histórica, né? A gente precisa definir para onde a gente vai. Não está fácil. Assim, a Folha de São Paulo, por exemplo, está sendo perseguida pelo Bolsonaro, não está? Há 15 dias atrás, a Folha de São Paulo fez um editorial dizendo que o Paulo Guedes estava certinho no projeto econômico dele. Aí o Paulo Guedes vai lá e ameaça com AI-5. Queria perguntar à Folha de São Paulo o que ela acha agora do Paulo Guedes, né? Porque, assim, não existe compatibilidade entre esse projeto que está arrancando todos os direitos das pessoas, todos, né? E democracia. Para mim não existe. Então não existe diferença entre Bolsonaro, Moro, Paulo Guedes. É tudo um pacote só, né? Não só aqui, como na América Latina inteira.
E agora eles começaram com a mania de querer dizer o seguinte, os caras estão querendo agitar, né? Então quem é contra é agitador. Agitador. A gente já ouviu isso, né? Até falando do Papa aqui, Jesus foi morto, né, por causa disso. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, agitador, o cara tá falando que o rei não é rei. A situação é muito delicada, mas eu ainda sou otimista, apesar das dificuldades. Eu acho que o povo brasileiro, o povo sul-americano, ainda tem condições e tem sementes sendo brotadas, viu, Paulinho? Sim. Sementes, inclusive, dentro da igreja. A gente falou aqui que qual vai ser o legado do Papa Francisco, né? O que será que está acontecendo nesse processo de formação de novos padres? Será que daqui a algum tempo a gente vai voltar a ver padres como a gente viu nos anos 90? Eu acho que na medida que a situação vai piorando e a coisa já está acontecendo isso, as pessoas vão se acordando, né? Vão tomando outras atitudes. Exato. Eu acho que tem que ter uma reorganização social aí, as pessoas conversar um pouco mais sobre a situação de cada um, né? Exatamente. Eu lembro na questão das comunidades eclesiais de base, Ricardo, as pessoas se reuniam tanto para orar, para poder fazer uma reflexão espiritualmente, mas também para poder falar sobre a sua dificuldade, seu dia a dia e tal. E isso vai fortalecendo e ramificando na sociedade. E é muito importante o trabalho que a gente faz, que a gente defende. Eu acho que essa mudança, ela passa muito pela questão local. A gente falou agora do pertencimento das pessoas, de reencontrar o município, de ocupar o município, de ocupar os espaços, né? De reconstruir os canais de diálogo. Eu acho que isso localmente faz uma diferença enorme. Lógico que tem a questão nacional, a questão inclusive internacional e regional. Está falando aqui que o Papa está preocupado com a América do Sul. Sim. Mas o nosso trabalho aqui local, e você que está nos acompanhando, que gosta do nosso trabalho, que vai dialogar e que vai tentar reconstruir essas pontes localmente, é muito importante. Acho que isso é fundamental. E lá na frente pode fazer uma diferença muito grande. Né? Nós precisamos reconstruir a nossa democracia, reconstruir o ambiente democrático, mas também construir cidades mais humanas, né? Claro. Eu acho que a nossa grande responsabilidade, em parceria com o Papa Francisco, que é um parceiro da luta dos povos, é conseguir tirar o dinheiro do centro e colocar o ser humano. A gente já disse isso aqui várias vezes, e a gente não vai abandonar essa nossa perspectiva, esse nosso objetivo, não. Nós vamos trazer o Papa aqui para o Bloco Calçadão. Já pensou? Para poder trocar uma ideia. Francisco, mas assim, quanto mais a gente puder trazer informações dessa igreja mais progressista, mais voltada para o ser humano, a gente vai colocar no blog Calçadão. Ricardo, nós estamos fechando aqui. Hoje é domingo, tá chovendo e tem um trabalho para fazer agora. Você também tem, né? Tem que fazer, tem a última prova dos meninos amanhã, química orgânica. Difícil, né? Química orgânica é sempre difícil. Você costuma dar uns pontinhos para as crianças? Não? Sempre, qualquer trabalho vale ponto. Ah, é? Muita gente reprovando, não? Comigo pouca gente reprova porque eu diluo muitas coisas, né? Eu não cobro tudo na prova, eu cobro trabalhos e tal, então as pessoas, o mais importante é que eles aprendam, né? Às vezes prova é muito tenso, né? O aluno até sabe, mas chega na hora da prova ele fica com medo, né? Então eu acabo diluindo essas tensões e dá tudo certo. E é uma matéria difícil a sua, né? Química orgânica é difícil. Ô Ricardo, pra gente fechar aqui, alguma coisa assim, olha, você acha que aconteceu essa semana, que... Eu quero falar um pouco do blog, assim, a gente começou algumas coisas novas, né? Quem entrar na nossa página do blog hoje, né? www.ocalçadão.blogspot.com.br vai ver lá um ícone que ele pode se tornar parceiro do blog, né, Paulinho? O que chama Assinatura Solidária. Pela primeira vez, depois de 5 anos, a gente abriu essa possibilidade de ter parceiros que ajudem o nosso blog. Por quê? Porque a gente quer cada vez mais profissionalizar isso aqui. Fazer com que isso seja um instrumento realmente real de buscar informações de Ribeirão Preto e fortalecer. Então, assim, se você puder entrar, se você puder refletir sobre isso, se você gosta do nosso trabalho, se você quer fortalecer essa mídia alternativa, popular, de esquerda aqui em Ribeirão Preto, eu solicito que você seja o nosso parceiro, que você faça uma assinatura solidária lá no nosso blog e que você nos ajude. Tem uma página nova nossa no WordPress, pronta, né, Paulinho? A gente está tentando fechar lá, mas ainda está difícil por causa do tempo. Final de ano é muito corridão, né? Então a gente vai tentar fazer isso devagarinho. Então, possivelmente uma nova página no WordPress que dá mais possibilidade para colocar podcast, para colocar outros instrumentos importantes. A gente vai tentar tirar cada vez mais tempo nosso para estar dedicando ao blog. A gente já dedica bastante coisa, mas cada vez mais. Fazer a cobertura da Câmara, que acho que vai ser uma transformação muito grande, vai ser um salto de qualidade. Não só na informação para quem está nos assistindo, mas também para o nosso blog também, em termos de reconhecimento e de cada vez mais conhecer a cidade que a gente fala a respeito, né? Então eu convido, se você está nos assistindo agora, quiser dar uma passadinha no blog, dá uma olhada lá no processo de assinatura digital,
E se você puder nos ajudar, a gente agradece e cada vez mais novidades a gente vai Ricardo, trazer. a gente quer assim, na verdade a gente quer melhorar tudo, né? E às vezes é difícil. Então, por exemplo, tô olhando ali a imagem nossa, tá estourando tudo, tá amarelão, a gente não é tão feio assim, né? Não. Mas assim, o pessoal vai estar vendo, eu vou dar uma editada, eu vou dar uma olhada nessa luz. Então o que a gente está vendo agora, as pessoas vão ver melhor. Mas assim, a gente já adquiriu um microfone de lapela, podemos adquirir um celular melhor. É porque é difícil, gente, assim, ó, essa saída que a gente está pedindo aí para quem puder e quem quiser contribuir, é porque não é fácil, né? Não. Tudo tem custo, tudo é muito caro e assim, se a gente não conseguir fazer isso que a gente está fazendo, demanda muito tempo nosso, né? Exato. E a gente precisa de, além de tempo, tem que ter equipamento, tem que ter condições de fazer o trabalho direito. Né? E acho que Ribeirão Preto e as pessoas que esperam algo diferente sobre Ribeirão Preto, com o olhar dos movimentos sociais, com esse olhar diferente, anti-neoliberal, de defesa dos direitos humanos, as pessoas são muito carentes. Então, assim, se você acha que nós temos que ter um veículo de informação que já tem 5 anos de história, nós estamos há 5 anos aqui. 5 anos nós já fizemos. Né? 5 anos de história com credibilidade. Se você acha que nós temos que continuar caminhando e melhorar cada vez mais, eu te convido a ser nosso parceiro nessa história aí. Legal, nós vamos conversar mais especificamente sobre isso aí pra frente, né, Ricardo? Exato. Explicar como é que funciona e tal. Exatamente. E como que é esse negócio? O cara contribui com muito? Não, você entra lá, né? Tem um ícone ali que chama PagSeguro, não é isso? É. Você entra lá, você pode, através do seu cartão de crédito, você pode parcelar, acho que são contribuições a partir de quantos? De 30? Tá 30, né? A gente precisa acertar, ver se pode ser menos A gente também. vai colocar menos lá, então assim, a partir de R$20. Então você pode programar, por exemplo, no próximo ano, cada mês vai descontar R$20 do seu cartão de crédito e esse dinheiro vai funcionar para que o blog possa melhorar e possa cada vez mais profissionalizar e tirar mais tempo para trazer mais informações. Bom, legal. Ricardo, com isso a gente fecha aqui nossa análise da semana e agradece todo mundo aí, valeu. E uma semana de trabalho. O blog não vai parar não, hein? Acho que o Paulinho vai dar uma viajadinha no fim do ano, eu também, mas logo depois das festas de janeiro estamos de volta aí. Não, mas não vamos parar não. Não vamos parar nada, né? Vamos continuar. É isso Continua. aí. Fazendo os resumos da semana e quem sabe aí trazendo novidades nesse fim de ano, né? Beleza. Tamo junto. Abraço. Falou.